A paz do Senhor a todos, igreja. Aqui quem vos fala é a pastora Lorena e a gente vai falar hoje sobre os dois discípulos Tiago e João. Eles eram pescadores assim como Pedro e André, só que tinha uma diferença. Eles trabalhavam com o pai. Acredita-se que João e Tiago, eles vieram de uma família economicamente melhor do que Pedro, né, e André. Porque além deles trabalharem com o pai, a Bíblia relata que esse pai também tinha alguém que trabalhava para ele, outros trabalhadores. Então, nessa época, né, se você tinha recurso, tinha estrutura para ter outras pessoas trabalhando para você, acreditava-se que o seu recurso financeiro era um pouco melhor, né? E eles são chamados exatamente, então, né, que aconteceu com Pedro e André, né, da pesca milagrosa. E aí eles são chamados ali junto com eles. Então eles deixam tudo. Eles deixam o pai, deixam os barcos, deixam essa questão, né, social, financeira social, tudo para trás. Então, essa questão é uma questão muito forte, porque hoje em dia é muito difícil ver alguém deixando tudo para trás em prol do evangelho, né? Em prol, né, do ID do Senhor. A gente faz esse ID até quando não confronta o nosso bem-estar, né? E eles eram conhecidos como Boanerges, o filho do trovão, né? Porque a gente vai ver esse temperamento, né, de Tiago com João, um temperamento muito parecido com o temperamento de Pedro, um temperamento mais explosivo. E como é que de um temperamento mais explosivo eles começam a ser conhecidos, né, como os discípulos do amor. Em Marcos 3,17, Jesus dá esse nome, Boanerges, filhos do trovão, porque eram homens intensos, impossível, do temperamento forte. Quando chega lá em Lucas 9, os samaritanos, eles rejeitam a Jesus. E João pergunta, Senhor, queres que mande descer fogo do céu? Então, o que acontece? Quando Jesus é rejeitado pelos samaritanos, João imagina, ele pensa, ele entende, né, que porque Jesus, ele é um profeta, né, é o rei, é o filho de Deus, né, ele iria trabalhar como Elias, né? Ele faz essa comparação exatamente com a comparação de Elias, porque quando a gente chega lá em Elias, né, que os soldados vão falar com Elias, Elias, né, ordena que haja fogo do céu e consome aqueles soldados. Então a mente, né, de João e Tiago nesse episódio foi que acontecesse igual a Elias, né? E Jesus responde: vocês não sabem de que espírito sois, nem todo zelo ele é santo, né? João queria o bem-estar de Jesus, aquele zelo por Jesus. Mas nem todo zelo, ele é santo, né? Às vezes as pessoas, Deus conhece, Jesus conhece o coração e a intenção, né, de cada um. E a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Eles dois, eles queriam, né, a gente vai ver lá em Marcos 10, né, eles dois, eles querendo um lugar tanto à direita quanto à esquerda de Jesus. E Jesus, ele responde, né, que o maior, que no reino de Deus, o maior ele serve, o maior serve o menor. E aí que muitas vezes a gente confronta, né, esse evangelho ele vem confrontar a gente. Por quê? Porque a gente acha, né, eu tô há 30 anos, 40 anos, 60 anos de evangelho, né? Eu não sou mais, eu não posso mais fazer, né, um serviço de diaconato. Eu sou pastora agora. Eu no diaconato, servindo água, recebendo pessoas.
E a gente não entende o seguinte: quanto é mais dado, mais é cobrado, né? A bacia é maior, né? Essa bacia de servo, de lavar os pés, ele é maior do que qualquer outro. Então, se você está no evangelho com essa concepção, você está no evangelho errado, você entendeu o evangelho errado e você chegou no vídeo certo. Por quê? Porque esse vídeo ele vem para desmificar, né, algumas coisas que hoje são ministradas de forma errônea, né? A transformação, Jesus não destruiu o temperamento dele, mas transformou a sua direção. Eles continuavam intenso. Agora eles eram intenso para amar, para servir, para anunciar o reino dos céus. Então, muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, eu vou falar de mim, né? De tratar alguém com um temperamento como eu, mais calmo, mais brando. E aí todo mundo acha assim, ela é boazinha, e etc e tal. E quem é mais agitado, aí mesmo que não. Gente, ela demora muito a falar, fala logo, né? Mas se a gente pegar um temperamento como o meu e saber colocá-lo diante do reino do céu, né? Você tiver essa estratégia como Jesus teve, você consegue administrar, né? Um todo, não só em uma igreja, mas um todo dentro de uma empresa, dentro do seu emprego. Por quê? Porque eu sou perfil, né, perfeito para tratar com pessoas que chegam carregadas, sobrecarregadas, de dar uma palavra amiga, de olhar, né, ter uma visão não daquele tumulto, mas uma visão enquanto tá todo mundo tumultuado com aquele problema, né, a gente tem aquela visão mais calma de como a gente pode acalmar o problema. E nesse temperamento de Tiago e João, Jesus ele direciona o quê? Essa intensidade para amar, né? Agora vocês vão amar o reino dos Deus. E essa intensidade leva com que Tiago, em Atos 12, ele seja o primeiro mártir, o primeiro discípulo mártir, né? Que morreu em prol do evangelho. E a gente vai ver João, né? Lá na ilha de Patmos, com tudo aquilo que acontece com ele, mesmo assim, ele ainda servindo ao reino de Deus. Tiago, como eu falei, foi o primeiro apóstolo mártir que morreu em Atos 12, executado por Herodes Agripa I. Né? Ele foi o primeiro a entregar a vida, né, por Jesus. João, discípulo amado, permaneceu aos pés da cruz, recebe Maria para cuidar. Muitos acreditam, né, que a tradição, né, cristã, ele acredita que Maria, na verdade, era prima de Salomé, né? Então, teoricamente, Maria era tia, né, de João. Então, por isso que há, né, essa escolha de Jesus para que João tomasse conta da mãe. O que eu acredito? Eu acredito, né, por 10 discípulos, 11 discípulos, eles terem, né, se dispersado e João ser o único, né, que ficou ali. Jesus confiava em João a tal ponto de dizer assim: João, cuida da minha mãe, cuida do meu bem mais precioso, cuida daquela que sempre cuidou de mim, porque ele via em João uma fidelidade. Ele sabia que João não iria largar, né, aquilo que foi confiado a ele. Então, eu acredito nessa vertente de Jesus acreditar, né, que aquilo que foi confiado a João, Maria, né, ele não iria largar, ele ia fazer com dedicação, ele iria fazer com amor, ele ia se empenhar, assim como João, ele estava fazendo ali aos pés da cruz, onde muitos estavam dispersos, onde muitos, cada um foi para o seu lado. João continuou junto com ele, né? João é aquele que viveu até idade avançadas. Acredita-se que ele foi o único discípulo
que morreu de morte natural. Na tradição, é uma afirmação categórica em que João foi o único discípulo que morreu de forma natural. É assim, uma confirmação de que não há outro relato sobre a morte, né, de João. Inclusive, hoje, né, há uma igreja em que se acredita que o corpo de João, né, está enterrado ali embaixo, né? A sua morte foi tá no Discovery, né? Um relato que tá no Discovery Channel, né? Falando que provavelmente aquela casa era onde o João, né, morou junto com Maria, né? Aquela residência. E aquela cidade, né, foi onde ele morreu. É algo muito interessante que a gente pode até, né, entrar lá no Discovery, né, e olhar, assistir, com o intuito de conhecimento. A gente vê, nem tudo que a gente escuta, né, a gente tem que colocar no bolso e levar para casa. Não, começa a filtrar. Aquilo que é bom, coloca no bolso, leva para casa. Aquilo que é ruim, deixa lá. Uma curiosidade, Tiago, né, o irmão mais velho de João, foi o primeiro apóstolo, né, a ser martirizado e é o único apóstolo que há um relato na Bíblia sobre sua morte. Os outros, nenhum há, nenhum. Então, todos de acordo com a tradição cristã, né? Tomé, de acordo com a tradição da Índia. Tiago, não é tradição, é relato, está na Bíblia, tá? E se perguntar onde? Atos 12. João viveu mais que todos os outros apóstolos. Ele foi exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação de Apocalipse e provavelmente morreu de forma natural. Acredita-se que João foi o apóstolo mais novo de Jesus. Provavelmente ele teria entre os seus 17 e 15 anos. Por que acreditam nisso? Porque quando, né, Jesus chama ele, ele ainda trabalhava com o pai. E era uma idade em que o pai, né, estava ensinando uma função ao seu filho. Então, provavelmente acredita-se nisso, até também pela longevidade dos evangelhos, quando foram escritos, quando acredita-se que foram escritos, né? Os autores cristãos do primeiro século, como Irineu de Lyon e Jerônimo, dão a entender que João era mais jovem quando começou a seguir Jesus, e essa ideia acabou sendo amplamente aceita pelos cristãos. Embora a Bíblia não diga a idade, alguns detalhes chamam a atenção. Ele viveu mais que outros apóstolos, enquanto a maioria morreu entre 60 e 70 depois de Cristo. Provavelmente ele viveu até 95 a 100 anos depois de Cristo. Faz isso, né? Isso faz com que essa ideia dele ser novo, o mais novo dos discípulos, né, entre em contexto, né? Ele é o único que estava aos pés da cruz, todos os outros fugiram e Jesus confiou a Maria e a João. Essa a gente tem que ter essa ideia. Agora a gente vai fazer essa comparação entre Tiago e João. Tiago foi o primeiro mártir, João foi o último apóstolo. Tiago pouco se escreveu. João escreveu 5 livros no Novo Testamento. Tiago morreu muito cedo. João viveu muitos anos. A coragem e a morte prevaleceram com os dois até o fim, né? Aí a gente vai começar a entrar sobre os evangelhos de João. A gente conheceu essa parte mais biográfica dos dois, né? Tanto de Tiago quanto de João. Agora a gente vai entrar nessa parte dos evangelhos, né? João escreveu os evangelhos por volta de 85 a 90 depois de Cristo. Ele foi um dos últimos evangelhos a ser escrito, pois ele combatia, né? Ele começa combatendo o gnosticismo. O que é isso? A gente vai ver mais na frente. Porque os falsos profetas, eles começam a se levantar contra, né, os evangelhos. Enquanto a gente vai lá ver em Mateus,
querendo provar que Jesus é o rei tão esperado. Marcos querendo provar que ele é o servo. E Lucas querendo provar que é aquele que abraça todos, aos gregos, né? João, ele faz um evangelho, né, inicialmente para provar, né, que Jesus era o Filho de Deus. Eu quero explicar mais um pouquinho mais de forma detalhada para você entender onde eu quero chegar. Porque para você não, hoje, a partir de hoje, você não olhar o Evangelho de João, as cartas de João, de uma leitura automática. Não, mas para você entender o que estava acontecendo exatamente nesse contexto de época. No Evangelho de João, ele começa a falar, né, aquele prólogo, Jesus é o verbo e o verbo se fez carne. Quando ele fala isso, ele está combatendo o gnosticismo. E o que era isso? O gnosticismo era acreditar-se que o corpo, né, a nossa carne era má e que nosso espírito, sim, esse era bom, né? O nosso espírito, a gente tinha que conservar o espírito. Os gnósticos tinham essa ideia. E com essa ideia, eles começaram a pregoar que Jesus, ele não era ser humano, ele era um espírito. E aí João, ele inicia, né, combatendo o gnosticismo com essa fala. E ele termina, e ele vai contextualizando todo o evangelho, provando que Jesus era ser humano. Apesar dele ser filho de Deus, ele era humano. Tanto que ele vai falar que nós pegamos, né? Nós estivemos com ele, eu deitei minha cabeça sobre, né, o ombro dele. Então, ele vai, né, bater muito forte sobre isso, né? E é por isso que os evangelhos, né, eles são considerados, Mateus, Marcos e Lucas, como sinóticos. João é o único que é não sinótico. Por quê? Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho são praticamente iguais, sendo que eles são cartas, né? Eles são evangelhos para um tipo de público diferente. João, ele fez um evangelho que abrange todos, né, todo um público, e ele, né, faz crer que Jesus, né, é o Salvador, é o Filho de Deus, e ele vai colocar dentro desses evangelhos sinais que não são colocados em outros evangelhos, né? E como é essa estrutura, né, de João, do evangelho de João? Ele começa com prólogo, né? Capítulo 1, prólogo. O verbo se fez carne. Próxima divisão, que vai do capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50. Mostrando os 7 sinais. Quais são os 7 sinais? Ele provando sobre esses sinais que Jesus era filho de Deus. Somente quem fosse filho de Deus poderiam fazer esses sinais. Transformar água em vinho, curar o filho do oficial, o paralítico, a multiplicação de pães, Jesus andar sobre as águas, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E ele começa dentro, né, desse evangelho, os 7 eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira. Então, são 7 sinais para 7 eu sou dentro desse evangelho. Quem era Jesus? O eu sou, que a gente vai ver lá em Moisés, que quando Moisés pergunta, né, quando o faraó perguntar, eu estou amando de quem? Ele diz, diga que eu sou. Então, a gente vai ver, né, esse eu sou dentro do evangelho de João.
Então, João, ele tem uma visão diferente dos outros evangelhos. E a gente começa em João 13 a João 20, né? O livro sobre a glória, o livro sobre... Ei, se senta que agora eu vou conversar com vocês, eu vou explicar para vocês a minha glória, né? Que é muito diferente quando você vê a glória de Cristo, eu quero que você veja com outros olhos, não os olhos de se vangloriar, mas os olhos de quem é servo e humilde, né? Que é os lavos pés, a última ceia, o discurso da despedida, a oração sacerdotal, a prisão, a cruz e a ressurreição. E aí a gente vai para o epílogo, né? João 21, que é a pesca maravilhosa, que alguns consideram também como sinais, né? Após a ressurreição. Esse é o sinal, né, de Jesus, que é a pesca maravilhosa, a restauração de Pedro e a missão dos discípulos. João, ele faz esse evangelho, né? Ele escreve esse evangelho para combater algumas ideias gnósticas de falso profeta, né? De forma preventiva. E por isso que ele começa dizendo: no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então essa era a ideia principal, tirar, né, essa imagem gnóstica de Jesus dentro dos evangelhos, né? Essa falsa doutrina que ia crescendo. E essa falsa doutrina, né, ela entra, né, em duas vertentes. Primeiro, o docentismo. Essa crença, né, que Jesus era carne, como Jesus também, né, era espírito. E ele trazia a prática, né, que o corpo era mal e que o espírito era bom. E sendo o corpo sendo ruim, né, mal, eles poderiam fazer qualquer coisa que eles quisessem, porque o corpo, né? E ele tinha outra vertente, o ascetismo, que era, como eu sabia que o corpo era ruim, o corpo era mal, eu ia e castigava esse corpo porque eu considerava era mal. E a gente vai ver, né, alguns, né, auto se flagelando, que a gente sabe, né, que ocorria o autoflagelo, né, esse jejum que era muito intenso ao ponto das pessoas passarem mal. Então tudo isso estava ligado ao gnosticismo, além, né, da libertinagem, né, que acontecia muito. Por quê? Porque se o corpo era mau, eu posso fazer qualquer coisa que eu quisesse. Então, a gente vai entrar sobre as cartas, né? As cartas de João, João 1, 2 e 3. Nas cartas de João, aquilo que era preventivo no Evangelho começa a ser um combate, né? Ele começa a combater. Por quê? Porque aquilo que era apenas um foco começa a ser intensivo dentro dos cristianismo. Então, as cartas de João, a primeira carta de João, as cartas de João em si, as 3 cartas, ele escreve para a igreja na Ásia Menor. Alguns falsos profetas estavam ensinando que Jesus não veio verdadeiramente em carne. O corpo não tinha importância e bastava possuir um conhecimento espiritual. Que vimos, que ouvimos e que apalpamos. Jesus foi amplamente Deus, como foi amplamente homem. Na carta de João, 1 João, né, foi escrita para fortalecer os cristãos. Qual era o problema? Os falsos mestres, pessoas negando que Jesus veio em carne. A falta de amor entre os irmãos e a dúvida sobre a salvação. Esses profetas, eles estavam intensificando, né, as suas doutrinas que eram totalmente erradas. Porque como a igreja estava crescendo, né, a gente começa a ver em Atos, a igreja do Senhor crescendo, né, a gente vai ver até de acordo com a tradição cristã, essa igreja indo até a Índia, a gente vê nos discípulos, né, indo cada um, né, para uma localização para evangelizar. Então os falsos profetas também iam crescendo. E essa ideia gnóstica
iam se intensificando muito mais. Então, Paulo, João e Judas, eles vão combater, né, esses falsos profetas, né? E eles vão combater a apologética. O que é apologética? É você, né, advogar, você defender o evangelho do Senhor. Então, nós precisamos, né, que conhecer a palavra do Senhor para que nossa apologética esteja alinhada com a palavra do Senhor. Então, João, ele vem ensinar, sua carta específica era para fortalecer a fé daquele povo, ensinar a sua fé firmada em Cristo Jesus e a obediência e o amor. Sua frase mais conhecida é que Deus é amor, né? Alguns hoje, né, trazendo para uma realidade, o pecado parece ser o mesmo, parece, mas com uma roupagem diferente. Hoje muitos pregam, somos salvos pela graça, né? Deus vê o nosso coração. Deus sabe que somos falhos, pobres, pecadores, que somos seres vivos, errantes. Então, o nosso espírito já está salvo, né? Só que esse tipo de falácia, se não tiver atrelada ao arrependimento e à santificação, né, se torna heresia. Você vai tirar um texto fora de contexto. E o contexto geral é que Deus sim conhece o nosso coração, que nós somos salvos da graça e que Jesus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, se eu pecar e não me arrepender, você está vivendo um evangelho errado. Você não está vivendo o evangelho de Cristo. Entende? Então o que parece hoje é que o pecado, teoricamente, é o mesmo com uma roupagem, né, diferente. Então, se não se levantarem João, Paulo e Judas, nesse tempo, a gente vai ver muito, como a gente está vendo hoje, evangélicos cristãos apenas em bio de Instagram. Por quê? Porque elas não estão trabalhando, conservando o seu espírito. Porque se eles já estão salvos pela graça, eles podem fazer o que eles quiserem. Se Deus conhece o meu coração, eu posso também fazer aquilo que eu quero, né? Se Deus já sabe que eu sou errante, que eu sou pobre, que sou pecadora, né? Só que quando a gente entende o evangelho, a gente vai entender da seguinte forma: Jesus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado, e aquilo que você pecou terá consequências na sua vida. Davi, ele adultera, ele planeja contra o seu amigo, e quando Natã vai falar com ele, ele fala: a espada de Deus não se apartará da sua casa. Deus perdoou? Deus perdoou, mas há consequências sobre isso, né? A gente precisa, né, tirar essa escama dos nossos olhos que a gente aprendeu ou estar aprendendo, né, que esse evangelho é água com açúcar. Não é um evangelho de renúncia, a gente renunciar à nossa carne. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se a minha boca era uma boca suja, agora não é mais, tem que ser uma boca santa. Se o meu temperamento era explosivo, eu preciso direcionar o meu temperamento. Eu não posso ser mais o mesmo, eu não posso subir ao púlpito e pregar sobre o pecado como se fosse, né, algo banal. Jesus conhece. É uma santa ceia em que as pessoas, elas ministram da seguinte forma: se você pecou, olha, o seu pecado diário não impede de você tomar santa ceia. A palavra de Deus diz que o homem examine a si mesmo. Eu sei que não existe pecado que seja maior que Cristo.
um pecado que você não consiga se arrepender. Você precisa se arrepender e que te impeçam de comungar, de estar junto com Cristo. A única coisa que te impede é você não se arrepender. De forma que, se eu não me arrependo, eu não consigo estar em comunhão com meus irmãos. Mas se eu me arrependo, eu faço parte do corpo de Cristo. Deus conhece o nosso pecado. Deus conhece. Deus sabe que somos errantes. Deus sabe. Mas se eu não tenho essa consciência de arrependimento, que eu sei que no próximo mês eu vou ser uma criatura igual, eu estou no evangelho errado. Eu estou no evangelho errado. Eu preciso combater a minha carne todos os dias, né? Que é aflorar. Eu vi uma ministração que o pastor lhe falou assim, quando eu me batizei, né? Para o velho homem deveria morrer, mas eu percebi que ele sabia nadar. Então todos os dias essa carne quer voltar. E o que você está fazendo para isso? Ministrando em púlpitos, sendo ministrados, que é normal? Não, a gente não pode, né? O Judas, ele vem, né, combater muito essa libertinagem, né? É um evangelho que são evangelhos curtos, né? São cartas curtas, né? Evangelho não, são cartas curtas, mas combatendo algo que era uma heresia, né? Contra aquilo que Cristo tava pregando, né? No evangelho, na carta de João II, ele vai escrever, é uma carta bem curta, e foi destinada provavelmente para uma senhora. Ele começa a senhora e seus filhos. Então, acredita-se que João, ele está escrevendo a uma senhora, mas também acredita-se que João, ele está escrevendo por uma igreja. Por que acredita-se isso? Porque era um momento de perseguição. João, ele não queria destinar, né? João, ele não queria destinar essa carta para uma pessoa específica. Para quê? Para preservar, né, aquela pessoa, preservar, né, de uma perseguição. Então ele coloca, né, que é a senhora cristã, mas provavelmente ele poderia estar escrevendo para uma igreja, sim, mas provavelmente ele poderia estar escrevendo para uma pessoa física, como a gente pode dizer hoje, com CPF, sim, também não tem problema nenhum, né? E o tema principal dessa carta, né, não apoie os falsos mestres. Ele vai falar exatamente dessa questão da gente receber em nossa casa os falsos mestres. Por quê? Porque a partir do momento que você recebia alguém na sua carta, você estava assinando que você apoiava aquele falso mestre, aquelas heresias, né, aquelas heresias que eles eram, né, discipulados. Então, João, ele vem para dizer o seguinte: essa hospitalidade que o cristão tem com os falsos mestres você não vai ter. Essa hospitalidade de receber a gente não vai ter. A gente vai ver essa questão de hospitalidade lá no Antigo Testamento. Ló, ele recebe na sua casa, né? Os anjos do Senhor ele recebe, mas não sabia que era. Mas mesmo assim ele recebe. Então essa questão de hospitalidade, ela vem, né, para afirmar um caráter do cristão, né? A gente vai ver também Abraão, né, nessa questão de hospitalidade. Os anjos vêm, conversam com ele e ele pede para Sara preparar uma comida para aquelas pessoas, para os anjos, né? Então, para aqueles homens. Então, essa hospitalidade, ela é bem marcada no caráter do cristão. Só que João, né, o discípulo do amor, ele vem exatamente falando ao contrário disso. Não recebo. Falsos profetas você não recebe na sua casa.
Aí a gente vai ver algo que parece, mas não parece, né? Com aquilo que Jesus disse: olha, aonde você não é bem recebido, bata as sandálias, né? Vira as costas e vai embora. Então, se a hospitalidade, Jesus ele tá meio que ensinando como deve ser, então essa questão, do mesmo jeito que Jesus foi rígido, né, nessa questão, olha, não quer te receber, não quer conhecer o evangelho, bata a sandália do pé, tira a poeira e vai embora. João ele tá ensinando algo parecido. Ó, é falso, é um profeta, é falso profeta, tá ministrando heresia, não recebe. Por quê? Porque você tá apoiando, você tá assinando que a sua casa, né, ela acredita naquilo que aquele homem tá ministrando. Então, João, na carta de João 2, eu quero que você leia com essa mentalidade, com essa visão que eu estou te passando hoje. E João 3. João 3 era dirigido a Gaio, né? Um cristão fiel. João elogia a hospitalidade dos missionários, mas repreende Diofredes, um líder orgulhoso que queria manter tudo, queria mandar em tudo e rejeitava os servos do Senhor. Ou seja, ele era um homem orgulhoso, né? Eu sempre digo que a liderança é você levar aquela pessoa a Jesus, você levar os liderados, né, ao alvo, seja onde for, seja no trabalho, seja dentro de uma igreja. Quando você lidera alguém, você está levando, conduzindo aquela pessoa ao alvo. Quando você é chefe com uma ideia igualzinho, né, ó, Treves, né, você vai empurrar aquelas pessoas aquilo que elas não querem fazer. Você vai empurrar, né? Você vai usar de autoridade para aquelas pessoas, né, fazerem o que precisa ser feito. Se você me perguntar hoje, com uma visão que eu tenho hoje, nem sempre eu tive essa visão. Mas com a visão que eu tenho hoje, eu não, eu não estipulo, ou ordeno, ou mando alguém orar. Ai, vai ter um círculo de oração, vai ter uma consagração, fulano vai vir, ciclano vai vir. Não. Tá ali. A porta tá aberta. Você entra se você quiser, né? Você ora se você quiser. Eu vou te ensinar, eu falo isso principalmente para obreiros, né? Claro que a pessoa que está entrando no evangelho, né? Ela está conhecendo, a gente vai discipular aquela pessoa. A gente vai ensinar para ela, a gente vai conduzi-la ela ao bom caminho. Mas obreiros da casa do Senhor, e ele não precisa de babá, né? Eu acho muito vergonhoso, eu acho muito, como eu posso dizer, uma melhor palavra para não, muito constrangedor você ter um obreiro que você tem que dizer para ele o horário que ele tem que orar, você tem que dizer para ele o horário que ele tem que chegar, você falar para ele dos compromissos que ele tem. Então, ele está num ativismo, ele não está servindo por amor. E se aquele obreiro ou aquela obreira, ele precisa ser empurrado, né? O primeiro amor já se esfriou faz tempo. Então, eu acho que não é um momento daquele obreiro estar servindo, mas é momento daquele obreiro ser discipulado. Por quê? Porque o amor dele já se esfriou. Só que a gente tem que entender que há dois extremos, né, do mesmo contexto. Onde tem obreiros que eles precisam ser empurrados, assim como tem pastores que eles sobrecarregam a vida dos seus obreiros. São obreiros que estão cansados, deprimidos, oprimidos por excesso de atividade na igreja.
né? Aquele obreiro não tem um tempo de qualidade com a sua família. Por quê? Porque ele vive para a igreja. Ele vive para o pastor. Como assim, Lore? Pastor? Como assim, Lore? Se o pastor precisar fazer uma mudança, né? Não é o pastor que precisa de uma mudança. É um CPF que precisa de uma mudança. E aquele CPF, nos dias de hoje, ele precisa pagar, né, um transporte e não ficar, né, em cima daquele obreiro, daquela pessoa, porque faz parte do ministério cobrando a ele. Ah, você tem que fazer, não tem. Ninguém tem que fazer nada. A gente tem que servir a igreja e não servir a um CPF. Isso são coisas que eu quero que deixe bem clara para a gente, porque a gente está sobrecarregado, talvez não da igreja, a gente esteja sobrecarregado de afazeres, né, de um CPF, né? Monta um armário para mim, é para casa do pastor, não estou falando um armário na igreja, ó, monta um armário para mim, faz uma mudança para mim, então tudo é para aquele CPF, não é para a igreja. Então, além, né, dos afazeres, das atividades que precisam ter para o ID de Jesus, a gente ainda tem que servir e esquecer da nossa família. Então, a nossa família, a gente vai ver aí muitas mulheres, né, com os filhos na droga, maridos que saíram de casa porque estavam servindo a igreja e esquecendo dos seus lares, né? Eles pegam a história de Marta e Maria, né? Eu preciso ser Maria, né? Servir a igreja e me esqueço, né, de servir a minha casa. Onde Jesus, em nenhum momento, ele repreende a hospitalidade de Maria. Ele repreende, né? Ele vai colocar essa questão, né? Que o melhor né? O melhor é. Mas ele não vai dizer, olha, Marta, não trabalhe mais em casa, não limpe mais a casa, não faça mais comida. Não. Ele está falando o seguinte, ó. Entre escutar a palavra de Deus, né? De mim, Cristo, e servir. Né? Escute a palavra de Deus, porque eu ainda estou aqui, mas tem um momento que eu vou me ir, né? Então, existe um momento que você vai, sim, precisa tomar conta da sua casa, mas tem um momento que você precisa, né, estar junto com Cristo. Exemplo, né, a gente está em época de prova, não, época de Copa, não sei quando você vai ver esse vídeo, e o jogo da Copa é exatamente no horário do culto. E se a gente for ver bem em datas, né? Hoje é o primeiro domingo do mês, vai ser o primeiro domingo do mês. É um domingo que provavelmente muitas igrejas estarão ministrando a Santa Ceia. Então, qual é a prioridade? É um jogo de futebol ou está em comunhão com Cristo, fazer parte do corpo e do sangue de Cristo? É isso que eu quero te trazer à mente, num contexto, né, real de hoje, que a gente está vivendo hoje, né? Então, é essa questão. Então, o tema principal da carta, né, de João 3 é sobre a hospitalidade, é sobre a humildade, é sobre o serviço, né, do cristão, é sobre esse orgulho de Diotrefes. E aí a gente vai passar para Apocalipse. Apocalipse é a carta da revelação. É uma carta, só que ela é uma carta da revelação. Ela é destinada a 7 igrejas, né? João escreve, né, exilado na ilha de Patmos, durante a perseguição do imperador romano. Ali Jesus aparece glorificado a João e revela acontecimentos presentes e futuros, né? Não é uma carta que muitas pessoas elas têm medo e receio dessa carta. Eu, como enfermeira, eu trabalhei no CAPS.
e numa clínica neuropsiquiatra. E eu tinha muitos problemas com duas coisas. Uma, quando o paciente ele lia, né, a bula da medicação. Sabe aquela parte de indicação ou então os efeitos colaterais? Ele lia aquilo, aí ele começava a ficar atormentado. Aí ele dizia assim, eu não vou tomar a medicação por isso, porque acontece isso, porque acontece... Aí ele ia... E era exatamente como estava escrito na bula. E a outra questão era algumas pessoas que liam o livro de Apocalipse e tinha essas esquizofrenias, esses delírios pelo livro de Apocalipse. Então, nessa questonização, eu dizia, minha irmã, não lê. Olha, tem de Gênesis até Judas. Lê até ali. Dali pra frente não lê mais. Por quê? Porque a gente era uma questão, né, de saúde, era uma questão mental que nem todas as pessoas elas conseguem comer o peixe e tirar a espinha. Nem todas. E tá tudo bem sobre isso. Primeiro porque é uma questão, né, de saúde, uma questão mental. Então a gente não pode, a gente tem que tratar essa questão de forma muito cuidadosa. Então essa carta informa né, uma forma geral, não é uma carta que você pode ter medo dessa carta. É uma carta que ele vai informar, sim, né, ele vai nos conduzir a uma vida cristã, né? Eu tenho medo dessa carta se, por exemplo, a minha vida está toda errada. Só que vai chegar o grande dia. Jesus, ele pode vir em texto geral a todos, mas ele pode vir de forma particular a mim. E como está a minha vida, né, no altar do Senhor. Então, quando a minha vida está totalmente ao contrário do reino do Senhor, eu começo a temer, sim, essa carta. Eu começo a ter temor, sim, a essa carta. Porque eu preciso colocar a minha vida no altar, né? E primeiro, João escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, mostrando suas qualidades, seus pecados, seus chamados e seus arrependimentos. Então a gente vê que João ele está exortando, né? E ele está mostrando as qualidades daquelas igrejas. Para quê? Para que haja mudança, né? Para que haja transformação. Por quê? Porque logo depois vem a consequência de um pecado geral, né? Depois da revelação, ele se amplia e mostra a soberania de Deus sobre a história, a batalha entre o reino e a força do mal, o período da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, o novo céu e nova terra e a vitória definitiva de Jesus. O grande propósito do Apocalipse não é despertar o medo, mas é a esperança, que para lembrar os cristãos que perseguido apesar da luta, Jesus reina, ele cumprirá todas as suas promessas e vencerá definitivamente o mal. Agora eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar. Impressionantemente, observa-se a transformação de João, aquele que um dia quis fazer descer fogo do céu para destruir uma cidade. Tornou-se um apóstolo que mais escreveu sobre o amor. E o mesmo que escreveu Deus é amor foi escolhido por Deus para registrar a maior revelação do fim dos tempos. Isso nos ensina que Jesus não muda apenas nosso destino, ele transforma o nosso caráter e nos prepara para cumprir a missão que ele tem nos dado. O Apocalipse, mais uma vez, não é um livro escrito para ter medo, para causar medo, mas é um livro escrito para causar esperança. Nesse contexto geral, que Tiago, ele morre, né, por Cristo. João mostrou que vale a pena viver para Cristo, né? Os filhos do trovão se tornaram apóstolos do amor. O jovem impulsivo tornou-se o homem que escreveu sobre o amor de Deus. O discípulo que descansou
a cabeça no peito de Jesus, foi escolhido para registrar a maior revelação dos fins do tempo. Então, o que eu e você estamos fazendo para transformar o Evangelho de Cristo na vida de outras pessoas? É isso que eu quero te trazer hoje. A gente não pode estar da mesma forma. A gente não pode estar daquela forma que Cristo nos encontrou, sujo da lama do pecado. Não. A gente precisa e necessita de transformação. E eu quero acabar esse estudo com essa frase, te trazendo a Cristo, a esse momento com Cristo. Eu não posso estar mais igual. Eu não posso ser igual. Eu tenho que me transformar todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que haja transformação na vida de pessoas. Pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pessoas, né, que vão direcionar esses vídeos a outras pessoas. Jesus, da mesma forma que tu transformou João e Tiago, que tu transformaste Pedro, que tu transformaste tantos outros, transforma a minha vida, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, porque não queremos ser mais iguais. Queremos, Senhor, dar os teus pés. Assim como João deitou a cabeça dele no seu ombro, Senhor, meu Pai, queremos sim deitar a cabeça, Senhor, meu Pai, nos teus ombros e entender, Senhor, meu Pai, que tu espera muito mais do que isso que estamos oferecendo hoje. Porque eu tenho certeza que se olharmos aquilo que tu espera de cada um de nós, teríamos vergonha do aquilo que somos hoje. Fica com Deus, fica na paz e que Jesus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, desse estudo, encaminha para alguém que precisa, encaminha para alguém que precisa entender um pouco mais sobre o Evangelho, entender um pouco mais de Cristo, que precisa, né, estudar um pouco, se aprofundar mais. Encaminha para esse amigo. Um grande beijo, fica na paz, até a próxima quarta-feira.